Olá, hoje nós vamos falar sobre expressões numéricas com números inteiros. A professora Serena já falou sobre isso, só que hoje nós vamos ver mais duas expressões, ou mais duas operações, a potenciação e a radiciação. Então, o que é que fica? Ordem das operações. As operações matemáticas estudadas no ensino fundamental são adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. A gente já viu tudo isso. A ordem que elas devem ser resolvidas em uma expressão numérica é a seguinte. Veja, agora nós temos a mais a potenciação e a radiciação. Não é isso? A gente tinha a adição, que é mais, a subtração, que é menos, a multiplicação, que é vezes, a divisão, que é dividir, e agora nós vamos ter a potenciação, aquela que a gente faz assim, ó, um número elevado a outro número, e a radiciação, que é da raiz. A gente já viu tudo isso, e isso a gente vai ver com números inteiros. Então, qual é a ordem? Então, primeiro tem a potenciação e a radiciação. Então, se apareceu a potenciação e a radiciação, ela tem que ser a primeira a ser resolvida, se aparecer, na ordem que aparecer, ok? Então, em uma expressão numérica, sempre resolva primeiro as potências e raízes, antes de qualquer outra operação matemática. A única exceção é para o caso em que aparecem colchetes, chaves ou parênteses. Vale ressaltar que entre potências e raízes não há prioridade. Como não há prioridade, professora? Se aparecer a potência primeiro e depois a raiz, você resolve a potência e depois a raiz. Se aparecer a raiz primeiro, depois a potência, você resolve a raiz e depois a potência. Por que, professora, que ele fala com exceção do colchete, chaves e parênteses? É porque se eu tenho aqui uma potência, vamos dizer que eu tenho aqui, ó, 6 mais 4. Tem um colchete aqui e a potência está depois do colchete. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho que resolver primeiro a operação que está dentro do colchete para depois elevar a potência aqui, que no caso é expoente 2, ok? Agora, se ela estiver dentro, 6 elevado a 2 mais 4, o que é que eu vou resolver primeiro? A potência, ok? Nesse caso aqui, eu teria que resolver a primeira potência, que é 6 elevado a 2, que é 6 vezes 6, que dá o 36, e somar com o 4, certo? Nesse caso aqui, eu continuo dentro dos parênteses. Por quê? Porque eu resolvi a potência, mas eu tenho ainda uma adição para resolver dentro dos parênteses. Então, fica 36 mais 4, que dá 40. E aqui está resolvida a questão. Mas nesse caso aqui, a potência vem depois do colchete. Então, o que quer dizer que eu tenho que resolver primeiro o que está aqui dentro do colchete para depois resolver a potência. Por isso que ele diz que é a única exceção para o caso que aparece colchetes. Então, nesse caso aqui, eu vou resolver primeiro a adição, porque eu tenho que respeitar os colchetes. 6 mais 4 dá 10. Aí resolvi o colchete, só que ele continua elevado a 2. 10 é o resultado de 6 mais 4, que está dentro dos colchetes. Resolvi o colchete, resolvo a potência. 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, que dá 100. Então, está resolvida aqui a questão. Vamos lá. Depois da potência e da raiz, nós vamos resolver a multiplicação e divisão na ordem que aparecer. Então, primeiro deve ser, depois que fizer aquela outra operação, devem ser feitas as multiplicações e divisões. Entre essas duas, não há prioridade, realize aquela que aparecer primeiro, o que facilitará os cálculos, ok? Depois, adição e subtração. Por último, realize as somas e diferenças. Quando fala soma, é mais adição. Diferenças é o resultado da subtração, que é menos. Também não há prioridade entre elas. Resolva-as na ordem que aparecerem. Então, você tem que ver isso. Vamos lá.
lembrando, ordem entre colchetes, chaves e parênteses. Primeiro a gente resolve o quê? Parênteses, depois colchetes e depois chaves, ok? Em algumas expressões numéricas, uma parte da expressão pode ter prioridade em relação às outras. Essa parte deve ser separada com parênteses, chaves ou colchetes. A prioridade em que as operações devem ser feitas é a seguinte. O que quer dizer quando ele diz que tem prioridade? Lembra da questão anterior que a gente fez? 6 mais 4 dentro dos parênteses. Quando tem parênteses, colchetes ou chaves, então está dizendo que a operação que estiver dentro delas tem que ser resolvida primeiro para, com o resultado deles, resolver com o número que estiver fora deles. Entendeu? Mas a gente tem que obedecer a essa sequência. Primeiro, o que está entre parênteses, certo? Em primeiro lugar, devem ser feitas as operações que estiverem dentro dos parênteses. Se houver muitas operações, a ordem que deve ser seguida é das operações dada anteriormente. Como assim? Porque pode ter dentro dos parênteses, eu posso ter, por exemplo, 6 mais 2 vezes 4. Eu tenho parênteses. Aí, se houver muitas operações, no caso aqui eu tenho duas operações, adição e multiplicação. Então, a ordem deve ser seguida é a das operações, dada anteriormente. Então, se eu tenho dentro dos parênteses, eu primeiro preciso resolver o quê? Adição ou multiplicação? Primeiro, a multiplicação. Então, aqui para resolver, eu vou colocar o 6 dentro dos parênteses, ainda continua, e vou resolver 2 vezes 4, 8. E aí agora, 6 mais 8, que dá 14, e está resolvido. Ou seja, eu tenho que resolver parênteses, mas eu tenho que obedecer também às operações que estão dentro dela. Qual é a ordem de prioridade que está dentro dela? Adição ou multiplicação? A multiplicação, ok? Não dá para fazer 6 mais 2. Não. Por quê? Porque depois do 2 eu tenho uma multiplicação, e multiplicação vem primeiro do que a adição, ok? Depois eu vou fazer o quê? O colchete. Em segundo lugar, as operações que estiverem dentro dos colchetes deverão ser feitas também de acordo com a ordem das operações dela anteriormente, porque a gente viu da ordem das operações. Lembre-se apenas de que os parênteses aparecem sozinhos ou dentro de colchetes. Nesse caso, quando sobrar apenas um número dentro dos parênteses, esse pode ser eliminado. Aqui, ó, ele pode aparecer sozinho ou dentro dos colchetes. Ok? Por último, as chaves, as operações que estiverem dentro das chaves também devem ser realizadas de acordo com a ordem das operações. Então, eu vou ter aqui parênteses dentro de colchetes e dentro das chaves. Eu resolvo primeiro os parênteses, que o resultado daqui resolve com o que estiver dentro dos colchetes. O resultado do colchete resolve com o que estiver dentro das chaves. Então, vamos lá. Vamos resolver aqui alguma questão. Aqui eu tenho 5 elevado a 2 mais raiz quadrada de 9 menos colchete, parênteses, mais 20, fecha, dividido por menos 4 mais 3, fecha colchete. O que que acontece? Primeiro, aqui já é um cálculo que tem parênteses e chaves. Muito bem. Vamos, parênteses e colchetes, desculpa aí, parênteses e colchetes. Se eu tenho aqui parênteses, esses parênteses estão separando os sinais, os números positivos, negativos. Aqui o positivo, esse aqui o negativo. O que é que acontece? Aqui eu tenho a divisão de um número positivo por um número negativo, mais um número positivo. O que é que acontece aqui é que esses parênteses eles só estão separando esses sinais que não podem ficar juntos. Mas aqui dentro desse colchete, eu tenho a operação de divisão e de adição. Então, dentro do colchete, eu vou ter que resolver primeiro a divisão. Mas eu tenho aqui uma potência que está fora e tenho uma raiz que também está fora dos colchetes e das chaves. Então, eu tenho que resolvê-la primeiro, né? Então, eu vou resolver aqui. Eu posso resolver esse
e esse aqui que está dentro dos cochetes. Mas, professora, primeiro, né, multiplicou a potência e a raiz? Sim. Aqui dentro dos cochetes não tem nem potência nem raiz. Então, dentro dela eu tenho que obedecer o que? A divisão. Se eu tivesse alguma potência ou raiz dentro do cochete, eu precisaria resolver primeiro, antes de resolver essa divisão. Então, eu já posso até resolver essa divisão. Vamos lá, então, eu tenho 5 elevado a 2, que é 5 duas vezes, é 5 vezes 5, que dá 25. Então, aqui esse é o resultado de 5 elevado a 2. Repito aqui o mais. Aqui eu tenho a raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 dá 9. Então, aqui eu tenho a raiz de 9. Repito menos. Repito o cochete, porque eu tenho duas operações e eu vou resolver uma. Então, nessa operação, eu vou resolver a divisão dos valores numéricos. Então, 20 dividido por 4 dá 5. E faço o jogo dos sinais. Mais por menos dá menos. Então, aqui eu posso usar parênteses. E repito aqui, mais 5. Aqui eu tenho 25 mais 3, já poderia até fazer direto, porque ele não tem nenhuma outra operação de multiplicação e divisão. Poderia já fazer direto e já dar o 28. Aqui ficou repetido. Então, vamos lá. Aqui menos, aqui eu tenho menos por mais dá menos. Então, eu vou diminuir 5 menos 3, que vai dar 2. Como 5 tem maior valor numérico que valor absoluto, que o 3, e ele está com sinal negativo, o resultado vai ser negativo. Aqui pode usar o colchete ou pode usar os parênteses para separar, porque não pode ficar dois sinais juntos. Aqui eu posso fazer logo 25 mais 3, que foi repetido, e faço o jogo de sinal, menos por menos, mais 2. Então, 25 mais 3 dá 28, e 28 repete o 2. Se você não resolveu a conta, você repete. 28 mais 2, 30. Está resolvido. Vamos ver outro. Aqui eu tenho menos 3 elevado a 2, menos 4, menos 1, mais 5 elevado a 2. Vamos observar o que é que eu tenho aqui. Eu tenho uma potência. A potência tem que resolver primeiro. Eu tenho uma potência aqui e tenho outra potência aqui. Então, vamos resolver primeiro. Aqui eu tenho o quê? Menos, mais, né? Só que nesse menos aqui, ó, do lado do 4 não tem vezes, nem dividir, só tem menos. Aqui só tem menos, menos e mais. Então, posso resolver logo esse jogo de sinais. Por quê? Porque ao lado do 4 e ao lado do 1 não tem nenhuma operação de vezes nem de dividir. Eu só tenho mais e menos. Então, já dá para fazer essa conta. Eu tenho menos 3 elevado a 2. A gente viu que se a base é negativa e o expoente par, o resultado vai ser positivo. Então, menos 3 elevado a 2, a gente já viu que é menos 3 vezes menos 3. Aqui a gente já está colocando o resultado. Professora, se eu fizer aqui o menos 3, depois botar o resultado, vai estar certo também, desde que vá colocando um abaixo do outro. Por exemplo, aqui menos 3 vezes menos 3, 3 vezes 3 dá 9, menos por menos dá mais, pode colocar o final de mais ou não. Então, teria que ser colocado primeiro e depois o resultado colocado embaixo. Então, menos 3 elevado a 2 é igual a 9. Aqui eu repeti o menos 4, aqui eu fiz o jogo dos sinais. Menos por menos dá mais. Então, aqui ao fazer esse jogo de sinais, vai sair um sinal e os parênteses também somem. Esse mais é o daqui, e 5 elevado a 2, que é 5 vezes 5, que dá 25. Aqui tem o resultado de 5 elevado a 2. Agora eu olho toda a expressão. É importante você olhar toda a expressão. Então, o que é que acontece? Aqui eu tenho só menos, mais e mais. Então, eu posso realizar na ordem que aparece. 9 menos 4 dá 5. Aqui eu poderia até fazer o mais 25, que dá 26. Como não, eu resolvi repetir, então vamos lá. Então, repetir. Se você não resolve, você repete, ó. Ok? E agora você resolve. 5 mais 1, 6.
mais 25, eu repeti. 6 mais 25, 31. Aqui dá até para fazer direto, porque o sinal é só de menos e de mais e não tem muito jogo de sinais. Vamos outra questão. Professora, essa questão já é maior. Eu tenho um pouquinho de tudo. Vamos ver o que é que eu tenho. Quantas operações eu vou ter? Mais, menos, dividir. Vou ter potência, vou ter divisão, raiz, menos potência, mais vezes. Pronto. Só que eu tenho chaves, colchetes e parênteses. E o que é que eu vou resolver primeiro? Parênteses. Até porque não dá para resolver 15 mais colchetes. E chaves, ainda tem duas barreiras aqui. Então, eu vou resolver primeiro quem? Os parênteses. No parênteses é esse aqui e esse daqui. Ok? Olha, mais 10 é o resultado do colchete, que eu vou somar mais 10. Vezes 3, que é o resultado das chaves, vezes 3. Ok? Todo esse resultado aqui é que eu vou ter que multiplicar depois por 3. Então, eu vou repetir várias numerações, vários algarismos, até chegar ao ponto de a hora de fazer a conta. Aí, vamos lá. Dentro dos parênteses, eu tenho aqui menos, dividir e potência. O que é que eu resolvo primeiro? Potência. Então, eu vou resolver primeiro isso. Se eu vou resolver primeiro isso, esse outro eu vou repetir. E aqui, o que é que eu vou resolver? Eu tenho divisão, raiz e menos. Subtração. O que é que eu resolvo primeiro? Raiz. Muito bem. Aqui não dá para fazer, então eu vou repetir. Então, eu vou repetir aqui. 15 mais 7 menos o 100. E aqui eu faço 10 elevado a 2 é 10 vezes 10. 10 vezes 10 vai dar 100. Que 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, que dá 100. Aqui repete mais, parênteses. 16, vou resolver a raiz de 4. Qual é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. Repito aqui menos 4, aí fecha. Vou repetir o restante, ó, tudo repetido, ó. Ok? Porque não tenho como resolver colchete ao quadrado mais 10 chave vezes 3. Não dá. Pronto, mas eu ainda continuo aqui com parênteses. Ó, parênteses e parênteses. Aí vamos ver o que a gente resolve dentro dela. Eu tenho mais de uma operação. Eu tenho aqui menos, que é subtração, e divisão. O que eu faço primeiro? Menos ou dividir? Acertou quem falou divisão. Então, essa conta que eu vou fazer primeiro. E esse outro eu vou repetir. Aqui eu tenho divisão e menos. O que é que eu faço primeiro? Divisão. Note que essa divisão veio depois do menos e essa divisão veio primeiro. Então, vou resolver logo isso. Então, eu vou repetir aqui o 15 mais 7. Aí, aqui, 100 dividido por 100 dá 1. Esse 100 é negativo e esse 100 é positivo. Então, menos por mais vai dar menos. Então, 1 é o resultado de 100 dividido por 100. Ok? Aí, repito mais. E agora eu vou fazer essa divisão. 16 dividido por 2 dá 8. E repito 4. E fecho parênteses, fecho colchete. Levar 2 mais 10 vezes 3. Então, essa outra parte aqui eu estou repetindo até resolver. Quando resolver o colchete, eu somo com 10. Quando resolver chave, eu multiplico por 3. Mas eu ainda tenho o que, ó? Parênteses. Agora eu vou resolver e ele vai ser eliminado. Por quê? Porque eu só tenho uma operação a resolver, então eu já vou botar só o resultado. Esse também aqui, só tem uma operação, então é ela que vai fazer. Professor, e aqui a potência? A potência, essa potência é do resultado do número que vai estar, resultado dos colchetes. É o número que vai estar aqui dentro dos colchetes. Mas a gente ainda não resolveu os parênteses que estão dentro dele. Então, eu vou resolver primeiro os parênteses. Então, vamos lá. Então, eu vou repetir o 15 mais. Colchete, repete. 7 menos 1 dá 6. Aqui. Repete mais. 8 menos 4, 4. Aqui, 4. Fecha colchete. Ela vai dar 2 mais 10. Fecha a chave vezes 3. Então, ainda repete isso aqui. Aí, eu tenho aqui o quê? O colchete. Então, eu tenho que resolver primeiro esse
colchete para depois elevar a 2. Então, eu vou repetir aqui o 15 mais, vou repetir aqui o colchete, 6 mais 4 dá 10, fica 10 elevado a 2. Ah, professora, eu não coloquei o colchete. Não tem problema, porque esse número é um número positivo e elevado a 2 vai dar o mesmo. Mais 10 vezes 3. Aí agora eu tenho 15 mais, eu tenho uma potência, mais 10 vezes 3. Esse vezes só vou resolver depois que eu tiver o resultado da chave. Então, eu primeiro resolver essa potência. Então, eu vou repetir aqui o 15 dentro da chave, mais 10 elevado a 2. 10 vezes 10, que dá 100. Repete mais 10 vezes 3. Agora, eu vou só repetir o que está dentro da chave. Então, eu vou ter 15 mais 100, mais 10 vezes 3. Eita, repetir. 15 mais 10, mais 100, 115. 115 mais 10, 125. Pronto. Aí, quando eu faço isso, eu elimino as chaves. E agora eu multiplico por 3. 125 vezes 3, que dá 375. O que você tem que saber são aquelas regras. O que é que tem que fazer primeiro? Potenciação, radiciação, depois multiplicação e divisão, mais e menos, mas obedecendo também aos sinais de associação, parênteses, colchetes e chaves. Respondo primeiro o que está entre parênteses, depois os colchetes e depois as chaves. Outra aqui, 15 mais menos 4 vezes mais 3 menos 10. Essa daqui é super simples. Mas eu tenho o quê? Mais, menos, vezes, mais, menos. Aí o que é que eu resolvo primeiro? Vezes. Qual é o número que eu estou multiplicando? Menos 4 vezes mais 3. Eu estou multiplicando um número negativo por um número positivo. Então, eu vou fazer essa multiplicação. Então, eu vou repetir aqui o 15, ok? Aqui, 4 vezes 3 dá 12, menos por mais dá menos. Então, aqui vai ficar menos. Só que esse menos por mais vai dar menos, porque aqui mais por menos dá menos e menos por mais dá menos. Então, vai ficar 15 menos 12. E eu repito, menos 10, ok? Dúvida? Porque aqui eu teria assim, 15, eu poderia repetir mais? Posso. Mas quando eu faço 4 vezes 3 dá 12, ok? Dá 12. E aí eu faço o choque sinal, menos por mais dá menos. Não dá para ficar dois sinais juntos. Aí eu coloco parênteses. E aqui menos 10 eu repito. Aí eu tenho que eliminar aqui parênteses. Eu vou repetir o 15, mais por menos dá menos, 12 menos 10. Foi o que ficou aqui. Aí 15 menos 12 dá 3. Repetir aqui menos 10. 3 menos 10 é possível, porque eu só tenho R$3, mas devo 10. Então, eu vou ficar o quê? Devendo 7, porque 10 menos 3 dá 7. E como a dívida é maior, fica o sinal do maior valor absoluto. São menos 7. Ok? Até a próxima.